Bom, você acabou de se separar, tem dúvidas sobre os seus direitos, tem filhos e não sabe como pedir a pensão? Essas questões serão respondidas agora pela advogada Rosane Cachapuz. Tem dúvida? Vai ligando para a nossa produção. 33760123, estamos ao vivo e eu quero responder a sua questão. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, acho que a questão que mais afeta sempre, né, doutora, a gente estava até respondendo, falando agora, é essa coisa da chantagem da mãe ou de quem tem a posse do filho com outro parceiro. Isso não pode acontecer, né, doutora? Não, de jeito nenhum. Existe um instituto chamado Poder Familiar que é direto do pai e da mãe. Então, não entende. As mães gostam muito de fazer chantagem. Ah, não pagou pensão, então não vai ver o filho. Não. Existe, na verdade, uma ação exclusiva, somente para alimentos. Agora, a visita é um direito do pai, pagando ou não pagando pensão. E da criança também, né, doutora? Claro. Bom, vamos com as perguntas, porque o telefone não para. A Michele. O ex-marido não paga pensão. O que ela faz? Executa. Não tem outro meio, né? Não tem outro meio. Já meio. tentou conversar, não resolveu? Não. Vai para a justiça. Vai para a justiça, vai atrás de um advogado, entra com o processo, os 3 últimos meses vai entrar pedindo prisão, ou paga ou vai preso, e o resto das pensões aí é sob pena de penhora. Mas já cobrou, já foi atrás, não pagou? Entra com o advogado e manda ver, porque a justiça... E os homens que não acreditam, né? Vão presos. A lei para pensão funciona. Funciona, né, doutora? É. A Gislaine, ela recebe a pensão, mas o ex-marido dela quer que seja somente para pagar as despesas da casa. Tá certo isso, doutora? Não, de jeito nenhum. A pensão de alimentos abrange todo o contexto, colégio, roupa, lazer. Não tem essa intenção daquele que paga. Não, eu quero saber, quero todos os recibos. Eu quero que pague tal coisa. Não. O juiz determinou, aquele tanto, quem vai administrar é a mãe ou é o pai que vai receber. Também não pode depositar esse dinheiro e deixar a criança sem esse dinheiro e ela retirar só quando completa 18 anos, por exemplo, de jeito né, doutora? Nenhum, não. Tem que sempre todo mês. Todo mês. O Juliano, quando o pai da criança não tem como comprovar a renda, mas o padrão de vida é alto, como é que estabelece esses valores? Acredito que ele seja autônomo aqui, né, doutora? Na verdade, é o seguinte, você tem que colocar o que o seu filho está precisando. Faz uma lista. Ele estuda no colégio tal, está no judô, tá no inglês. Faz uma lista, mais ou menos, de quanto ele precisa. Com base nisso, com base nas necessidades desse filho, a casa, incluindo o lazer, você vai pedir essa pensão. Cabe a ele dizer que não pode. Porque se no momento em que você comprovar a forma que ele vive, onde ele mora, o carro que ele tem, onde ele trabalha, pronto, acabou. Acabou a discussão, né? Acabou a discussão. O Jô, ou a Jô, pergunta, o pai tem que oferecer o mesmo padrão de vida ao filho? O mesmo padrão de vida que o pai tem que ser o do filho, doutora? Depende. Se esse pai, ele era casado ou vivia em união estável, mantinha essa criança por um bom tempo, eles estiveram juntos, aí a criança estudava no colégio X, ia de van e tal. Separam, o que eles querem? Tira a criança dos melhores colégios, coloca naquele lá, sei lá da onde, vai de ônibus, aí não pode. Agora, esse pai nunca morou, digamos que ele tenha engravidado essa mulher e só pagou pensão, mas nunca foi o pai verdadeiramente, aí é diferente. Cada questão tem que ser analisada. Cada questão é diferente, precisa saber os dados, porque não é assim, não, o pai é milionário, mas ele nunca conviveu com essa criança, descobriu que é pai e tal. Ele não vai ter que dar, é obrigado a dar o mesmo padrão. Ele tem que pagar a pensão de acordo com aquilo que a criança precisa para se manter, para viver, para ter uma vida saudável. O ideal é procurar um advogado para questionar direitinho, ver essa situação, né? Silmeire. Morava em outra cidade, agora faz 5 meses que o ex-marido não paga a pensão. O que fazer? Ela conta que não tem dinheiro para pagar um advogado. E daí, como é que fica esse caso? Quando não tem dinheiro para pagar o advogado, vai nas faculdades. Nós temos a Unopar, nós temos a UEL, nós temos a Unifil, nós temos a PUC. Tem assessoria gratuita? Tem. É o núcleo de prática jurídica que as faculdades oferecem. Então, a pessoa vai até a faculdade, faz ali um cadastramento, provando que ela não tem dinheiro para pagar advogado, e ela é atendida lá pelos estagiários, pelos professores, todos advogados. E sem advogado não tem como, né, doutora? Não, sem advogado não entra na justiça. Tem que entrar na justiça nesse caso, né? Tem. 5 meses sem receber pensão não dá, executar, né? Maria, é divorciada, tem um filho de 34 anos que é especial. O ex-marido paga a pensão, que agora paga a pensão,
Mas agora ele está doente. Ele pode alegar que está gastando demais com tratamento e não tem dinheiro para pagar a pensão porque ele ficou doente agora? Então, veja só, ele vai ter que... Bom, em primeiro lugar, precisa saber, já houve um processo contra ele, obrigando ele a pagar? Se ele está pagando porque houve um processo, ele tem que entrar na justiça dizendo o seguinte: estou doente, não consigo pagar o devido, mas quando eu melhorar, eu volto a pagar. Ele tem que se explicar. Mas agora, ele não pode parar de pagar. Não, a não ser um caso assim. Ele está doente e não tem condições. Então, ele tem que entrar na justiça para dizer que não pode pagar aquele mês... E depois ele vai seguir pagando. Senão ele pode ser preso, né? Senão ele pode ser preso. Agora, se não teve esse processo, como é que faz? Pode ser preso. Pode ser preso. Mesmo que ele não tenha condições. Mesmo que não tenha condições. Se houve um processo um dia que o juiz determinou que ele pague pensão, aí ele fica doente, não paga, não vai na justiça, não diz nada, para de pagar, executa e bota na cadeia. Tá certo, a gente vai continuar, doutora. Eu vou pedir para você continuar aqui comigo, porque a gente tem intervalo rapidinho. Não sai daí, na volta tem mais Tira Dúvidas. Vai ligando pra gente, eu volto já já. Nós estamos respondendo as dúvidas sobre pensão. Tem dúvidas? Vai ligando pra gente. 33760123. Doutora, continuando com as nossas questões, agora é da Célia. Ela quer que os filhos ajudem financeiramente. Ela deve estar passando por uma situação difícil, né? Ela quer saber se pode entrar na justiça pedindo essa pensão para os filhos. Pode sim. Acontece o seguinte, os pais têm a obrigação de pagar pensão para os filhos até atingir a maioridade. Os filhos têm a obrigação de pagar a pensão para os pais o resto da vida, se eles não têm direito, se eles não têm como sobreviver. Quantas pessoas, né, de idade não têm mais como trabalhar, está doente, tem problema, os filhos bem de vida e não querem ajudar? Entra na justiça contra todos os filhos e pede para eles te ajudar, sim, que tem direito. Ai, que horror isso, né? A gente tem que falando isso. Uma mãe passando dificuldade e um filho não ter coração. Nossa Senhora. Bom, a Dilma mora com uma pessoa faz 4 anos. Se ela se separar dele, ele tem direito a algo? Mesmo com pouco tempo assim? Tem. Até porque a união estável hoje não tem mais tempo definido. Ah, é? Tá morando junto, pronto? Pronto, já não precisa nem morar junto. Ah, é? A união estável é uma união pública, notória e contínua e o tempo fica a critério das testemunhas e do juiz entender. Começou a namorar, então? Ah, é perigosíssimo. Jura? Agora tá assim? É. E o pior, o Código Civil diz o seguinte: salvo o contrato escrito, ou seja, se foi no cartório, fez um contrato escrito, se não fez, o regime é da comunhão parcial. O que diz o regime da comunhão parcial? Tudo que se adquire na constância da união é dos dois. Então, está morando há 4 anos, desde o dia que ele foi morar com você, tudo que vocês adquiriram é dos dois. Adquiriram um carro? Corta o carro na metade. Adquiriram uma moto? Corta a moto na metade. Bacana, interessante isso. É bom a gente ficar alerta, né? Você tem que casar para já definir. Fazer certinho. Fazer certinho. É. Ou começa a namorar, já faz um contrato, né? Doutora, é uma pessoa que não quer se identificar. Falou que o pai já é casado, a mãe é solteira, o pai paga a pensão. Se a mãe casar, ela pede, a criança pede essa pensão, a pensão vai reduzir o valor, continua a mesma coisa? Continua a mesma coisa. Porque a pensão é para criança, né? Exatamente. Não, a pensão é da criança. Não, o pai casando ou não casando, tendo mais filho, não tem nada que ver com a pensão. A pensão que foi determinada pelo juiz, ela vai seguir independente da história de vida do pai. A não ser assim, que ele provar que houve um problema muito sério, perdeu tudo e tal. Isso é outra coisa. Mas porque casou, perdeu o direito, nem pensar. Aline, perdeu o contato do pai com o pai da criança, acredito que ele mora em outro país. Ela quer saber se consegue receber a pensão. Aline, sem saber onde é que ele mora, fica difícil. Você deve correr atrás, saber, tem que dar uma dica para o advogado onde encontrar, porque... Mas se ele descobrir, se ela souber esse endereço, vai correndo atrás do advogado, entra na justiça, manda citá-lo através de uma carta rogatória e pronto, vai fazer a execução normal. Rafael, até quantos anos tem que pagar a pensão para uma filha mulher? Bom, a lei diz até os 18, mas os tribunais já estão dando a pensão até terminar a faculdade. A primeira faculdade ou vale para outras também? A primeira faculdade. Mas dependendo da necessidade e possibilidade, isso vai. Mas a obrigatoriedade, sob pena de prisão, é até a maioridade ou até o final da faculdade. E não importa se é homem ou se é mulher, né, doutora? Não, mesma coisa. Lúcio, quando o pai tem direito à guarda compartilhada, como fica a pensão? Aí vai depender do que o juiz fixou.
Porque guarda compartilhada não significa que um não pague. Porque na compartilhada a criança está morando com alguém. Não é porque a guarda é compartilhada, porque o pai e a mãe têm responsabilidade conjunta da criança no dia a dia, que um pode parar de pagar a pensão. Não, não pode. A não ser que o juiz tenha determinado, olha, a pensão fica 50% com a mãe, 50% com o pai e ninguém paga para ninguém. Aí é diferente, mas não é o que acontece. Depende da decisão do juiz daí nesse caso. Depende da decisão do juiz. Fátima, o pai tem muitos bens, mas nada no nome. Como faz para provar e conseguir o aumento da pensão? É difícil aí, né, doutora? Na verdade, se os bens não estão no nome, você vai ter que arrumar outro tipo de prova. Porque... Testemunhas. Você vai entrar na justiça, vai alegar, né, vai demonstrar toda a situação dele e tal, vai pedir a pensão e aí cabe a ele se defender negando, justificando. Mas você tem que mostrar as suas necessidades e trazer algum indício de prova que mostre que esses bens estão todos no nome de outra pessoa. Suzete, o pai da criança é uma pessoa muito importante, ele paga inúmeras despesas, mas nada oficial. Se ele morrer, ela tem direito a alguma coisa? Registrou essa criança? Registrou. Claro que tem. Claro que tem. É filho. Filho está registrado independente de ser de casamento, união estável, do que for. Ele tem os mesmos direitos totais na associação. Vamos fazer uma rapidinho, tem mais um minutinho. Marcela recebe pensão direto na conta. Agora voltaram e ele quer deixar de pagar. Ele pediu que ela saísse de casa. Ele pode fazer isso mesmo sendo da mãe dele? Vamos lá. Mesmo a casa sendo da mãe dele. Pediu para ela sair de casa? Pediu isso, mesmo a casa sendo dela. Ele não tem esse direito, né? Não, de jeito nenhum. Da mãe dele, perdão, não é dela. É da mãe dele, é da sogra, né, dela. Sim, a casa, eles voltaram. Isso. E agora ele quer que ele saia, separaram de novo? E separaram, isso mesmo. Sim, se é da mãe dele, tem. Tem todo esse direito. Tem direito. Sim, separaram, a casa é da mãe dele. Tem filho? Tem filho, né, Carol? Tem filho. Com o filho fica mais fácil para você se manter nessa casa. Mas a casa não é dele, a casa é da sogra. Aí fica difícil. Fica difícil. Ai, doutora, eu queria muito agradecer a sua presença hoje. Eu que agradeço. Foram várias ligações, algumas a gente realmente não conseguiu atender, mas fica para a próxima. Obrigada, meu doutora. Muito obrigada para você que ligou, participou. Muito obrigada para você que está acompanhando o Ver Mais de hoje, que fica por aqui. Amanhã eu tô de volta. Um beijo, até lá.